Olá, paz, sejam bem-vindos em mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre 1 Tessalonicenses. Acredita-se que a primeira epístola, essa carta escrita por Paulo aos irmãos de Tessalônica, seja a primeira das epístolas de Paulo. E pode ser também o primeiro livro, o livro mais velho do Novo Testamento. Os ensinamentos de Paulo nessa epístola, de apenas 5 capítulos, mas tão fundamentais, tem como principal foco a volta de Jesus. Também fala sobre as dificuldades e perseguições que o seu povo passaria, mas que precisava se manter em fé até a volta do Senhor Jesus. Paulo escreve a 1 Tessalonicenses na cidade de Corinto. Quando ele estava escrevendo essa carta, ele também estava em missões, durante a sua segunda viagem missionária, nos anos de 50 a 51 depois de Cristo. Paulo escreve 1 Tessalonicenses para os membros da igreja tessalônica. E Tessalônica era uma cidade muito populosa e também muito próspera da Grécia Antiga, no reino da Macedônia. Era uma cidade construída no melhor porto natural do mar Egeu, e isso a fazia muito próspera. Depois de pregar aos filipenses, Paulo e Silas viajam juntos e ali trabalham em Tessalônica. Lá eles trabalham juntos de forma árdua, dura, mas foram expulsos da cidade por líderes religiosos judeus não convertidos. Mais tarde, Timóteo relatou a Paulo que os irmãos de Tessalônica, apesar de toda a perseguição, continuavam perseverando na fé. E isso alegrou muito o coração de Paulo. Ao contrário das outras epístolas dele, não há repreensão em 1 Tessalonicenses, apenas elogios e admiração aos irmãos dessa igreja, porque eles perseveraram na fé, não desistiram apesar de todas as dificuldades e perseguições, e a fama deles corria por toda parte e influenciavam povos e testemunhavam Jesus através da vida deles. Inclusive, guardaram os mandamentos, guardaram a palavra e todos os ensinamentos que Paulo havia ensinado a eles. Com a própria vida, eles pregavam o verdadeiro evangelho e isso animava muito o coração de Paulo. Eles também tinham algumas dúvidas, infelizmente, tinham dúvidas sobre a vinda de Jesus. Mas isso não era tão difícil para Paulo. Era uma igreja que ele amava demais, que ele elogiava, inclusive usava como exemplo quando ia pregar em outros lugares, em outras igrejas. Ele falava sobre a igreja de Tessalônica. Mas eles tinham dúvidas sobre a volta de Jesus Cristo. Por isso, em sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu palavras de incentivo e força e respondeu às suas perguntas e dúvidas sobre a vinda do nosso Salvador. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele fala sobre isso. Paulo diz para não ser ignorantes sobre a vinda de Jesus e que eles precisavam continuar com esperança nessa segunda volta do Salvador, crendo que Jesus morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e em breve voltaria para buscá-los. Assim também ele ressuscitaria aos que dormem. E Jesus primeiro, ressuscitaria aqueles que dormem, aqueles que estavam mortos em Jesus seriam ressuscitados também. E logo depois, os vivos seriam arrebatados nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. E o interessante é que em 1 Tessalonicenses 4,18, ele diz assim: portanto, consolai-vos com isto, uns aos outros com essas palavras. No capítulo 1, até o capítulo 3, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo demonstra afeto enorme por esse povo. Inclusive, ele fala que se lembra deles em suas orações e os anima a continuar crescendo em amor e fé. Amai-vos uns aos outros. Deus sempre nos fala sobre esse amor. Em toda a sua palavra, Ele está falando para viver o seu amor, porque isso é fundamental na vida de qualquer cristão. E Jesus, ele quer manifestar o amor dele através de nós também. Nos capítulos 4 e 5, Paulo diz aos irmãos para se santificarem. Sem santificação, é impossível ver a Deus. Ele explica que aqueles que perseverarem fiéis até o fim,
eles receberão o prêmio da salvação. Tanto os vivos quanto os mortos. Primeiro os mortos ressuscitarão, esclarecendo a dúvida dos tessalonicenses, e depois os vivos serão arrebatados. Todos irão se encontrar com o Senhor. O apóstolo relembra aos membros da igreja que eles devem se preparar, ficar atentos a todo instante para a volta de Jesus. Então, nós vivos hoje também temos que ficar bem atentos. Olhar para os sinais, permanecer em fé, sempre em Jesus, porque não sabemos o dia que Ele virá. Mas Ele nos ensina a perseverança no amor e na fé dEle. E assim nós vamos nos encontrar com Ele também. Quero chamar a atenção aqui agora, hoje, para 1 Tessalonicenses 1:3, que fala da fé dos irmãos de Tessalônica, o amor e a esperança. Somos nós também hoje justificados, então nós vivemos logo pela fé. Não podemos nos abalar por qualquer situação. Nós temos fé e confiamos em Jesus que ressuscitou dentre os mortos e vivo está. E logo voltará para nos buscar. A nossa fé não é infundada, a nossa fé não é morta, é nele que pode todas as coisas e que venceu a morte. Nós temos que ter amor, porque Deus é amor e a essência dele está em nós. Cabe a nós praticar, vivenciar o seu amor. E a esperança? A esperança é nele também. Nós não podemos deixar de esperar no nosso Senhor Jesus. Confiar, com certeza, a nossa esperança está nele. E permanecermos assim, fiéis, porque em breve ele virá para nos buscar, a sua igreja santa e irrepreensível. Amém, irmãos? No próximo vídeo nós vamos falar sobre 2 Tessalonicenses. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.